Pai do Senhor, meus irmãos, hoje estou aqui para falar de um personagem muito interessante. Talvez isso tenha acontecido com você, ou talvez até você mesma tenha sentido esse sentimento por outra, se deixou levar por esse sentimento que Miriam, esse é o personagem, Miriam, irmã de Moisés. Miriam, ela ajudou a salvar Moisés quando Faraó mandou matar todas as crianças e ela o ajudou a ser salvo. E Miriam também ajudou a cuidar de Moisés. E Miriam também, ela foi libertada do Egito por causa de Moisés, através de Moisés. E ela vivenciou toda aquela caminhada do deserto, onde viu milagres acontecer, né, como todos conhecem, da carne, do pão maná. Então, ela viu tudo isso, da água ser jorrada de uma pedra, mas Miriam se deixou levar, mesmo vivenciando isso tudo, ela se deixou levar pelo sentimento, um sentimento de inveja. E até também por ela ouvir falar de Moisés. E ela chegou a um ponto de caluniar Moisés com Arão. E aquilo, gente, ofendeu a Deus. E Deus se enfureceu e a castigou. Castigou de uma maneira que ela ficou enferma de uma doença, que é, se não me engano, a lepra, ficou leprosa. Meu Deus! E nós, meus irmãos? Tudo que Deus fez por esta mulher, pelo povo dela, e mesmo assim, ela não soube respeitar a vontade do Senhor. Ela não soube respeitar o seu líder, Moisés. E hoje, meus irmãos, e Deus cuidou dela, Deus a tirou da escravidão, Deus a libertou. E por mais que ela não percebesse, mas ela era uma pessoa importante para Deus. Mas ela se deixou levar por esse sentimento tão medíocre, a ponto de caluniar Moisés. Isso enfureceu o coração do Senhor e a colocou com uma doença que naquela época era muito forte, que a lepra. Ela ficou 7 dias separada de todo o povo para ser tratada. Meu gente, o que eu quero dizer, o que é que eu tiro de lição? Muitas vezes nós reclamamos, muitas vezes nós não entendemos por que Deus trata melhor uma pessoa e não trata melhor a outra, mas é totalmente enganado esses pensamentos, que Deus cuida da mesma maneira de uma como da mesma maneira de outra. O que muda é a sua intimidade com Deus. Tem uma história que diz assim, que um rei veio visitar uma cidadezinha e todo aquele povo, né, ficaram alegres. O rei veio visitar e tudo. Então o rei chegava para todo mundo, conversava e tudo. E tinha um homem que viu que o rei vinha e o rei pedia dinheiro àquela pessoa. E ele viu aquilo, ele viu, oxe, o rei veio aqui, veio me pedir dinheiro, peraí. Então ele escondeu uma ruma de dinheiro, de moeda no seu bolso. E quando o rei chegou e o rei perguntou, o que é que você tem para me oferecer? E ele disse, Senhor, só tenho essas 2 moedas. E o rei pegou aquelas 2 moedas, colocou no seu bolso e devolveu a ele 4 moedas. E o rei seguiu. E ele olhou, meu Deus, eu poderia ter dado mais e teria recebido mais. Mas com a sua mesquinharia, ele escondeu a sua moeda e só deu aquilo
que ele queria dar. E muitas vezes acontece isso. O que você dá para Deus, como que você quer receber em dobro? Se você renega a Deus muitas coisas. E Miriam queria algo que ela não poderia dar, porque Moisés sofreu muito. Era uma carga muito pesada, aquela que Moisés tinha como líder, como servo do Senhor. Mas ela não via isso. Ela se deixou levar por calúnias, quando os povos reclamavam muito de Moisés. E mesmo assim, Moisés intercedia por todos. E Deus ajudava. Às vezes, meus irmãos, nós somos desse jeito. Eu gosto muito de contar esse testemunho que aconteceu comigo. A minha mãe recebeu um dinheiro e ela me deu 300 reais. No momento eu fiquei feliz, opa, 300 reais, fiquei alegre. Mas depois descobri que ela deu 1.000 reais para o meu irmão e 1.000 reais para a minha irmã. E eu fiquei com raiva da minha mãe e com inveja dos meus irmãos, porque eles receberam mais. Mas depois eu fui perceber que meus irmãos naquele momento, eles precisavam daquele dinheiro que a minha mãe deu para eles. E aqueles 300 reais que a minha mãe me deu não era nada, não era comparável com o que minha mãe já tinha feito por mim. Minha mãe já tinha feito muitas coisas por mim, porque teve uma época, meus irmãos, que eu estava desbundado, era um cara totalmente entregue na bebida, eu era viciado na bebida, mas minha mãe cuidou de mim, minha mãe botou dentro da casa dela, cuidou de mim. Eu não tenho vergonha de dizer isso, eu como testemunho. E naquele momento eu não percebi o tanto que a minha mãe cuidava de mim, tanto que a minha mãe cuidou de mim por causa de 300 reais. Eu tive um sentimento de raiva dela, porque ela deu mais que meus irmãos. E às vezes na nossa vida é desse jeito. Nós achamos que Deus dá mais para alguém e menos para você. Mas olhe para a sua vida direito. Veja quem você era. Veja quem você é. Veja o que você tem. Em vez de resmungar, agradeça por tudo que Deus tem me dado. Eu estou fazendo esse vídeo agora nesse trabalho. Eu agradeço a Deus por Deus ter me dado esse trabalho. Agradeça tudo a Deus. Essa é a mensagem que eu queria passar para vocês, meus irmãos. Que Deus abençoe e que Deus ilumine a todos. Em nome de Jesus.